Eterno de Deus. Romanos, capítulo 9, versículo 20. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura, alguma coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizestes assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória aos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. Volte ao versículo 20 comigo. Ó homem, quem és tu que perguntas a Deus? Porventura, a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizestes assim? Eu acho que todo mundo aqui já passou por alguma fase na adolescência difícil, em ter que se adequar com as mudanças, e você acordou um belo dia, você olhou no espelho, tua cara tinha estourado 5 espinhas gigantescas. Aí você se olhou no espelho e disse assim: ô Deus, por que o Senhor me formou assim? Aí você começou a perceber várias alterações no seu corpo, várias situações da vida, da família. Cara, eu fui adolescente igual você, eu já fiz essa pergunta várias vezes. Não é nem um crime ou nem um pecado fazer essa pergunta. Mas depois que você amadurece, depois que você entende mais sobre Deus, sobre os seus propósitos, sobre a eternidade, aí vem essa pergunta de Paulo. Depois que você entende mais da vida, dos propósitos, aí vem uma reflexão. Pode a criatura formada ou gerada perguntar ao seu Criador, no sentido de questioná-lo? Está entendendo o que eu estou dizendo? No sentido de questioná-lo assim: por que você me fez assim? Ou por que você me colocou aqui? Não é no intuito de realmente conhecer o propósito, mas é um questionamento um tanto quanto rebelde, um tanto quanto indignado com o cenário atual. Está entendendo o que eu estou falando, sim ou não? E eu acredito que todos vocês, ou pelo menos a maioria, um dia já se questionou isso, já chegou a fazer essas perguntas para Deus. Mas esse é um tempo de reflexão, e eu estou falando aqui com pessoas maduras, amém? Com jovens super inteligentes, cheios de potencial. Você já parou para pensar quanto potencial você tem? Já parou para pensar quanto que você tem ainda para viver? Já parou para pensar que metade dessa igreja gostaria de estar com a idade que você está, com as oportunidades que você tem? Hã? Então, se for fazer uma análise nua e crua, você está na metade boa. Porque o pessoal que já passou o segundo tempo, já está no segundo tempo da partida, eles estão assim: meu Deus, como eu queria ter meus 25 anos, está começando agora o casamento, como eu queria agora fazer uma escolha correta, casar com a pessoa certa, meu Deus. Então nós estamos ainda nessa primeira fase. A gente tem muito ainda para viver, muito ainda para aprender, tem muita coisa que Deus fazer na sua vida, muito. Isso não é demais? Eu não estou aqui para pregar sobre motivação hoje, você vai chegar no final, você vai entender. Mas eu preciso te motivar agora, porque isso é claro. Isso é nítido. Isso é nítido para mim. Que lá atrás a gente fazia esses tipos de questionamento meio que rebelde para Deus. Mas hoje o nosso questionamento é outro, de forma geral. Estou falando aqui de um contexto geral, eu sei que tem um ou outro que foge àquilo que estou falando. Mas a maioria de nós hoje questionamos a Deus: Senhor, qual é o meu propósito? O que tu queres de mim nesse trabalho? O que tu queres de mim nesse curso, nessa faculdade? O que o Senhor quer de mim até o final de 2016, até o final de 2017? É ou não é? E diante desses questionamentos, eu quero te dar uma resposta.
Você pode ter alguns questionamentos pessoais, algumas dúvidas e alguns direcionamentos por Deus específicos. Mas para todos nós, para a igreja do Senhor Jesus, não apenas para esse movimento de jovens, para esse grupo, para esse conjunto de pessoas, que vai ser muito maior do que está, amém? Não é apenas para esse grupo de pessoas, mas para todos nós que somos a noiva de Cristo, a igreja do Senhor, nós temos um mesmo propósito, independente das suas especificações pessoais, independente dos seus desígnios, das áreas que você vai converger na sua vida, mas nós, todos nós, temos um propósito em comum como igreja do Senhor. Paulo disse aqui no texto de Romanos, se você leu, ele diz que nós somos vasos de Deus, para que Ele seja o nosso conteúdo, amém? Eu não sei se você já parou para fazer análise de um vaso. Eu sei que não é muito comum na nossa sociedade. Naquela época era muito mais comum. Hoje a gente tem Tupperware. Glória a Deus pela Tupperware. A gente tem uma indústria assim, na área dos plásticos muito forte. A gente tem panelas de aço. Glória a Deus pelas panelas de aço. Mas naquela época, irmão, era tudo em barra, era tudo em vasos. Não tinha geladeira, mano. Você consegue imaginar a sua vida sem uma geladeira? Doideira, né? Então, para eles fazia muito mais sentido ser chamado de vaso. Está entendendo? Então você precisa entender um pouquinho com a sua cabeça naquele tempo, naquela época. Pô, se não tivesse nenhum desses recursos hoje, ok? Se não existisse, se eu vivesse naquela época, lá atrás, o que é ser chamado de vaso? É ser chamado de um utensílio extremamente importante dentro de um lar. Um instrumento, um utensílio, essa é a palavra correta, de extrema importância para as necessidades diárias do lar, da família, do grupo, do conjunto, do ambiente. Vaso é um objeto de extrema importância. E Paulo está nos comparando, ele está nos chamando, dizendo que nós somos vasos. Alguns ele chamou para honra, outros ele chamou para desonra. E eu não vou entrar no mérito deste versículo, dessa afirmação. Eu quero, em primeiro lugar, que você pense. E pense aí. Qual o propósito de um vaso? Podem existir vasos de diversos tipos, diversas cores, tamanhos. Mas o propósito do vaso, naquela época, para aquela sociedade, o propósito do vaso é um só: guardar um conteúdo dentro dele. Amém? Esse é o mesmo propósito. Por mais que difira no tamanho, na qualidade, na cor, na percepção, mas o propósito é um só. É isso que eu estou falando com vocês, estão entendendo? Todos nós aqui temos um só propósito. Apesar das suas áreas, que são diferentes da minha, diferentes do seu vizinho aí do lado. Mas o nosso propósito em Cristo, como igreja do Senhor, é um só. Uma boa ilustração para você entender o que eu estou te dizendo eu vou te dar a ilustração de uma luva. Luva, isso mesmo. A luva, ela foi criada, o inventor da luva desenvolveu, criou a luva. Não me pergunte quem criou a luva, eu não faço a mínima ideia, mas alguém um dia criou a luva. E ele criou a luva à imagem e semelhança da mão. Você já notou? E a gente usa aquela expressão, aquele ditado: essa oportunidade ou essa pessoa caiu na minha vida como uma luva. Não é assim? Acho que todo mundo já falou isso, caiu como uma luva. Por quê? O cara que desenvolveu, que criou a luva, ele criou a luva à imagem e semelhança da mão. Mas a luva não é a mão. Ela apenas foi criada com um aspecto, com a imagem similar à mão. Sabe com qual propósito? De conter uma mão dentro dela. A luva serve para outra coisa a não ser isso? Você pode usar uma luva em diversas áreas. Está entendendo o que eu estou dizendo? Você pode usar a luva em diversas áreas. Mulheres que usam a luva para cozinhar na hora de pegar, né, aquele assado do forno, mulheres. Que frase machista essa minha, né? Desculpa aí. Né? Todo mundo que cozinha, né, e não quer queimar a mão. Se você não pega aquele pano de prato mais velho que você tem lá, que de vez em quando eu faço isso, né? Se você é mais cuidadoso, você tem uma luva para não queimar a mão.
Tem pessoas que na área da limpeza utilizam a luva para não sujar. Pessoas que usam a luva como proteção, para não se contaminar com alguns produtos químicos. Está entendendo o que eu estou dizendo? Não importa a área que você vai usar a luva, não é isso que eu estou aqui para discutir. O que eu estou te dizendo é que toda luva ela tem um propósito, conter uma mão dentro dela. Tipo assim, cada um de nós aqui vamos ser usados em áreas diferentes. Mas o propósito de termos sido criado e gerado em Deus é um só: conter a presença de Deus em nós. O homem, o ser humano, ele foi criado à espécie de Deus, à imagem e semelhança de Deus, para ter a presença de Deus nele. E o nosso propósito também não é apenas conter a presença de Deus em nós, mas é também termos comunhão contínua com o Pai. Continuamente comunhão com o Pai. Já viu uma luva sendo usada pela mão sem comunhão? Como? Como assim? Ah, vou usar uma outra luva por sobre a mão para não ter um contato direto com a luva externa. Tipo, tem pessoas que fazem isso, cara. Se eu for pregar isso aí, vai dar um discurso psicológico sério, hein? Não é não? Hã? As máscaras que você coloca diante da presença de Deus. Ah. Para de viajar agora, volta aqui comigo. Todas as vezes que Paulo menciona o propósito de Deus, todas as vezes quando Paulo diz assim, qual é o propósito eterno de Deus? Ou qual é o propósito do homem? Qual é o propósito da humanidade? Paulo toma como ponto de partida a eternidade. Ouça o que eu estou lhe dizendo. Ouça para você entender bem o contexto. Toda vez que Paulo quer falar sobre propósitos, ele usa o ponto de partida, o ponto central, a eternidade. Vou passar alguns versículos rápido aqui. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 6 e 7. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, o qual Deus ordenou antes dos séculos, para a nossa glória. Antes do século. Segunda referência, é 2 Timóteo 1,9, que diz assim, que nos salvou, Deus nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Veja a referência. Toda vez que ele cita propósito, graça, salvação, ele diz antes. Foi feito antes, lá na eternidade passada. Efésios 1:4 diz assim, como também ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos feitos santos e irrepreensíveis diante deles em amor. 3 versículos, tem outros, tem muito mais na Bíblia, mas 3 versículos para te embasar. Que se você deseja realmente saber qual é o propósito central da sua vida, se você realmente deseja saber qual é o propósito central do Atração, e eu estou aqui iniciando esta palavra de hoje falando isso, este propósito nós precisamos, quer conhecer esse propósito também? Você precisa investigar ele na eternidade, porque ele começou lá. Ele não começou no dia que você nasceu, ele não começou na nossa era, no nosso século, nem depois de Cristo, nem antes de Cristo, ele começou antes da fundação do mundo. Amém? Vamos continuar. Qual é o propósito de Deus? Você já parou para pensar por que Deus criou o homem? Por que Deus criou Adão e Eva? Por que Deus me gerou? Eu vou te falar algo forte, talvez para você soe assim como algo banal, mas isso para alguns religiosos, para algumas denominações é algo bastante relevante. As pessoas acham que Deus enviou Cristo ao mundo, ou que Deus criou a humanidade para salvar o mundo. Isso não é verdade. A salvação, ela não é o destino final do homem. Ou seja, ela não está ligada ao propósito. Ela não é o destino final do homem. Ela é apenas uma correção da rota. A salvação é uma correção da rota. Não é o propósito final. Outra coisa, as pessoas acham assim, Deus me colocou aqui na igreja, o meu propósito na igreja é evangelismo, é missões, é evangelizar vidas, é missões. Evangelismo e missões é bom demais. Evangelismo e missões é muito bom, mas também não é eterno. Então,
Logo, se não é eterno, se não veio antes da fundação do mundo, no século passado, se ele não é eterno, não é meu propósito. Por quê? Também, se não é eterno, eles vieram por causa do pecado e um dia vão terminar. Você já imaginou? Se você lá na nova terra, no novo céu com Cristo Jesus, vai ficar evangelizando quem? Vai fazer uma missão para quem? Um dia vai terminar. Discipular também é muito importante. E é a sequência do evangelismo, das missões, é você ensinar pessoas. Discipular, ensinar. É muito, extremamente importante. Mas também não é o nosso propósito central. E sim a nossa missão. São coisas diferentes. Todos nós temos que discipular, fomos chamados para discipular. Mas este não é o nosso propósito central. Você está entendendo, amém? Então, qual é o propósito eterno? O propósito eterno já estava estabelecido antes da fundação do mundo, antes do pecado, e permanecerá depois que Jesus voltar. Você quer entender o propósito eterno? Vamos para a primeira menção, em Gênesis capítulo 1, verso 26. Está lá no telão. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O verbo aqui é façamos. Opa, que negócio é esse? E disse Deus: façamos. Com quem que Deus estava falando? E disse Deus: façamos. Já sei, pastor Tiago, isso aí foi um erro de português lá atrás, o pessoal escreveu errado, não entendeu, plural, singular, essa coisa toda. Não seria, e disse Deus: farei o homem, a minha imagem. Que negócio é esse? Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Eu te pergunto, com quem que Deus estava falando? Esse façamos, ele diz respeito às três pessoas, as três personalidades de Deus: Cristo, o Espírito Santo e o Pai. E disse o Pai ao Espírito Santo e a Cristo, que estava com ele no momento da criação: façamos o homem à nossa imagem. Ei, você percebeu que no momento tão importante, um dos momentos mais importantes da era, o Pai estava em comunhão. O Pai estava em comunhão com o Espírito e com o Filho e com Cristo. Aqui não era Filho, aquele era Cristo. Na eternidade, desde a eternidade ele é o Cristo. Façamos, porque ao mesmo tempo que é plural, ele é um só. Ao mesmo tempo que é plural, é singular. Mas Deus, ao mesmo tempo que ele é um, ele também é plural. Ao mesmo tempo que ele é um, ele é comunidade, amém? Ele é grupo, amém? Ele é comunhão. E desde a eternidade passada, o propósito de Deus era a comunhão. Era os três em um. Existe um termo falado por alguns teólogos, chamado pericorese, que é o termo que ensina justamente a comunhão dessas três personalidades, que são um, mas são três. É o que eles chamam de a dança entre eles. É uma explicação científica e teológica de como o homem, ou de como os sonhos de Deus foram gerados no coração de Deus. Isso é profundo demais. Eu não quero entrar na explicação, no detalhe disso, que não veio ao caso. O importante é você entender que desde antes da fundação do mundo, qualquer criação aqui, o Senhor, ele tinha comunhão. O Pai tinha comunhão com o Espírito e com Cristo. E os três viviam em dança, em perfeita comunhão, até que os sonhos foram sendo gerados. E essa comunhão gerou vida. Para entender, a comunhão gerou a criação.
A comunhão gerou vida. A comunhão gerou a criatura. A comunhão, ou seja, o propósito eterno, desde antes da fundação do mundo, era comunhão. Desde antes da fundação do mundo, o que o Pai fazia? Comunhão. O que Cristo fazia? Comunhão. O que o Espírito Santo fazia? Comunhão. E perceba que depois que ele criou o homem, não mudou muito. Ele plantou o homem, né? Ele plantou o homem no jardim do Éden. E diariamente, o que ele tinha com o homem? O que ele tinha com o homem? Ele não vinha todo final de tarde. E aí, homem, como é que foi outro dia? Pá, pá, pá. E aí, homem é bom. E aí, malandro, como é que foi? Todo dia ele tinha comunhão. Perceba que ele estava estendendo ali realmente a semelhança, não apenas a imagem, não apenas a forma, mas também a semelhança, porque aquilo que o Pai fazia antes de criar, a criação, o homem, Adão e Eva, mantinham como semelhança a comunhão. O homem, ele foi criado à imagem de Deus, que é um, mas é plural. Isso significa que fomos criados para viver em comunhão. A vida de GC, eu vou começar a trazer para aplicação prática. Para você não falar, esse pastor vai ficar viajando aí, na criação, no gênero, na eternidade, esse bagulho louco. Eu vou começar a trazer para a tua realidade. A sua vida no GC, aquilo que você fica fazendo durante a semana, todo dia, no grupo, incentivando, orando por pessoas, conversando com outros, saindo durante a semana, discipulado, tudo isso, irmão, se chama comunhão. O fato de você estar aqui hoje e não ficar isolado, preciso abrir esse parênteses, porque às vezes tem alguns indivíduos que vêm para cá e ficam isolados. Fica isolado, e para estar isolado não significa que você está sozinho, ok? Aprenda isso. Você pode estar isolado em casal. Não tem nenhum fala-Deus aí não agora? Aquele casalzinho que começa a namorar, antes era só flor com todo mundo GC, saía com a galera, tava junto, começou a namorar, se isolou. Conhece alguém assim? Não aponta, calma, não aponta. Para isolar não precisa necessariamente estar sozinho. Você pode viver isolado no seu GC. Tipo assim, eu não me misturo, com outro GC. A vida em GC é uma vida de comunhão. A vida em comunidade, a vida aqui no grupo é uma vida de comunhão. E eu preciso abrir os seus olhos. Todo mundo que fica isolado não está em comunhão. Ei, a comunhão, ela não é egoísta, ela não pode ser egoísta, ela não pode ser egocêntrica. A comunhão, ela não é interesseira. Você quer se relacionar com alguém? Em todas as esferas de relacionamento. Você não vai apenas receber algo das pessoas, você precisa dar muito. Em todas as esferas de relacionamento, amizade, paternidade, família, você tem que ter algo para dar, não apenas para receber. A verdadeira comunhão, ela não é egoísta. Ela não olha apenas os próprios interesses. Ou seja, você não precisa falar com o irmão que está atrás de você, do seu lado, na sua frente, porque você se identificou com ele, porque você torce para o mesmo time, ou porque você está na mesma supervisão, sei lá o que vocês pensam. Quer dizer, não precisa haver uma identificação, uma característica que você tem, que a pessoa tem, e aí, por isso você vai... É muito importante que você entenda, porque se a gente quer chegar a algum lugar, se nós queremos atingir algum destino, a gente precisa estar unido. Cara, isso é forte. Vou trazer aqui o exemplo de um corintiano e de um palmeirense aqui, para ver se eles ficam abraçadinhos, agarradinhos, né? Trocando mensagem durante a semana. Isso é forte. É só através do processo de transformação por Deus. Mas quando você entende, você diz assim, eu preciso sair da minha zona de conforto. Preciso sair do meu isolamento. Que isolamento ao lado de pessoas que você ama é a coisa mais fácil do mundo. Difícil é você abrir-se, relacionar-se com pessoas que precisam de você. Ou que talvez você precisa, mas ainda não sabe que precisa. Tem isso. A unidade. A unidade de Deus gerou vidas. A nossa unidade tem que gerar vidas. Esse é o propósito eterno de Deus.
A pericorese, a unidade de Deus, Cristo, Espírito Santo, a unidade deles, a comunhão deles, gerou, criou. Nasceram sonhos no coração de Deus. Gerou-se. A nossa unidade, a sua unidade no GC, a sua unidade no grupo de crescimento, no discipulado, a sua unidade aqui no Atração, vai gerar vidas. Está entendendo? Esse é o princípio, esse é o propósito eterno. Esse é o propósito único de todos nós. Precisamos ter comunhão, unidade, para então gerarmos vidas. Toda vida que você gerar sem comunhão e sem unidade, vai ser uma vida problemática. Toda pessoa que vier e crescer, vier a este lugar por um motivo qualquer, porque as pessoas têm necessidade do amor de Deus, acredite no que eu estou falando. Por isso é chamado de evangelho, por isso é chamado de boas novas, porque são coisas boas. A humanidade tem necessidade de Cristo. Então as pessoas podem vir por diversos motivos. Não necessariamente porque a presença de Deus em você atraiu elas. Elas podem não vir pelo motivo certo. Mas quando elas se encontrarem com você, tiverem um relacionamento, contato contigo, elas vão entender o real motivo e vão se converter em Jesus. Em Jesus! Comunhão. Elas precisam te conhecer, relacionar-se com você e ver essa comunhão, nada egoísta, uma comunhão tríplice refrescante. E só minha mulher riu, só ela entendeu. Uma comunhão assim, Joe, conhece o Joe? Joe de outro mundo, não é o de outra volta não. Precisa ter uma comunhão Joe, mano. É, uma parada assim, pá, entendeu? Não tem que ter uma explicação lógica. Tá entendendo ou não? Tem que ser uma parada assim, cara, é isso. Eu visto a camisa mesmo. Entendeu? Eu abraço corintiano mesmo. Não importa se é sujo, mal lavado, não, corrupto, não importa. Ele é corintiano, mas é meu amigo. Gênesis, no mesmo capítulo, continua no versículo 27 e 28. E criou Deus o homem à sua imagem. Oh Deus. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, dominai-a, ou em algumas versões estão sujeitai-a. Ou seja, que você domine, que você sujeite, se sujeite e domine. Nós somos criados segundo a espécie de Deus. Isso é muito forte. Está aberto aí tua Bíblia em Gênesis? Vamos tentar, vamos ver se você me entende. Vamos ver se você me entende. Meu Deus, ajuda, Espírito Santo. É muito forte isso aqui. Eu vou passar rapidamente alguns versículos, tá? Vai comigo, vai. Pega o bonde aí. Verso 11. E determinou Deus que a terra seja coberta com todo tipo de vegetação, plantas que deem semente e árvores cujos frutos produzam sementes, conforme suas próprias espécies. 12. E assim a terra fez brotar toda a vegetação, ervas que dão sementes, segundo a sua espécie, e árvores que produzem frutos, cujas sementes estavam neles, de acordo com as suas espécies. Para aí, olha para mim. 2 versículos, 3 citações iguais, de acordo com a sua espécie. Eu vou começar a te explicar algo um pouco profundo, preste muita atenção. Deus fez questão de frisar isso por diversas vezes em Gênesis, para nos provar que toda a criação dele deve ser segundo a espécie, e tudo aquilo que deve ser gerado em nós, deve ser segundo a nossa espécie. Deus nos criou conforme a espécie dele. Ele nos fez a sua imagem, Ele nos fez a sua semelhança. É o único ser de toda a criação que Ele diz: seja conforme a minha imagem, a minha semelhança. Nenhum dos animais, nenhum dos vegetais, nenhuma das criaturas de Deus, nem a lua, nem o sol, nem as estrelas, nem os mares, que são extremamente poderosos nesse planeta. Você sabe que esse planeta é chamado de planeta água. Mas nada disso foi criado segundo a espécie, segundo a imagem e segundo a semelhança de Deus. O
planeta água não foi criado segundo a semelhança de Deus, Mas você foi criado segundo a semelhança de Deus. porque você é segundo a espécie dele. Olha, vem comigo. 21. Dessa forma, Deus criou os grandes animais aquáticos, os demais seres vivos que povoam as águas em conformidade com as suas muitas espécies, e todas as aves também de acordo com as suas espécies. E observou Deus que isso era bom, demais, muito bom. 22, então Deus os abençoou, declarando: sejam fecundos, multiplicai-vos. Olha a bênção de Deus, é sempre nesse sentido, multiplique-se, seja fecundo. Verso 24, e disse Deus que a terra produza seres vivos, segundo suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e todos os demais seres viventes da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim aconteceu. 25, Deus fez, portanto, todas as feras selvagens, segundo suas espécies, os rebanhos domésticos, conforme suas espécies. Meu Deus, parece repetitivo, né? Coisa chata esse negócio de espécie. Já entendi, Deus. Répteis e todos os animais, seres viventes, da qual foram criados de acordo com a sua espécie. E observou Deus que tudo isso era bom. Quantas vezes eu falei espécie aqui? Sei lá, já me perdi. Por que Deus fez questão de frisar tantas vezes isso? Já parou para pensar? Cara, não existe uma vírgula que esteja na Bíblia à toa. Vai por mim. Não tem um ponto final, um parágrafo, não existe nada que está na Bíblia à toa. Ele falou por diversas vezes: segundo a sua espécie produza, segundo a sua espécie multiplique-se, segundo a sua espécie se estabeleça, cresça, apareça. Segundo a sua espécie. Você é tão especial para Deus que Ele te fez segundo a espécie dEle. Cara, e eu vou te dizer algo agora para mim foi muito impactante quando eu entendi isso. Ouça-me. Deus quer que você frutifique e se multiplique segundo a sua espécie. Tem pessoas que se acham tão pequenas. Tem pessoas que se acham tão frágeis, tão fracas. E no íntimo do seu coração diz assim: Deus, eu não vou gerar. Porque se eu gerar alguém igual a mim, segundo a minha espécie, vai ser muito frágil, muito fraca. Mas Deus te trouxe aqui essa noite para te revelar que quando você gerar, você vai entender a bomba que você era na mão de Deus. E aquilo que era frágil e fraco, Ele torna forte, cheio de glória, para a exaltação do nome dEle. Meu Deus. Vou te dar um exemplo de casa, da minha esposa, dá licença. Ela não sabia se ela ia dar conta do parto. Até o momento que ela passou pelo parto, e matou no peito e saiu assim, benzaço. Foi um dos melhores partos, segundo ela falou, né? Pesquisa que ela fez no Ibope, com todas as amigas dela. Foi um parto muito bem sucedido. E ela disse assim: cara, eu sou uma grande mãe, eu fui feita para gerar. Não foi isso que você falou? Cara, parece que o meu corpo ele foi feito para gerar. Mas ela não sabia disso até ter gerado. Cara, deixa o Espírito Santo falar com você, porque isso está vindo agora direto do céu. Você não conhece o potencial que você tem em Deus, até o dia em que da sua vida você gerar outras vidas. Aí você vai entender quem realmente você é em Deus. Cara! Mas o que o inimigo quer te dizer é que você é um infértil, que você é um estéril, que você não presta, que você não serve para nada, que você não acrescenta nada na vida de ninguém. Você só vai conhecer o seu verdadeiro potencial no dia que você gerar alguém. Você só vai ter bem claro a sua identidade, a sua missão no dia que você se tornar produtivo. No dia que você gerar vidas, você vai entender que Deus tem te chamado com um potencial incrível, mas ele está escondido, ele está oculto.
É como o filho que permanece oculto por muito tempo, mas depois que se revela, depois que aparece, mostra o grande potencial que tem. Você tem um grande potencial em Deus, amém? Você acredita nisso? Ei, eu estou perguntando se você acredita, não se você sente isso. Eu não estou preocupado com o que você sente. A sua psicóloga pode estar, eu não. Seu namorado pode estar, sua noiva, sua mulher, seu cônjuge pode estar. Sentimento para mim é banal, porque hoje você está sentindo, amanhã você pode sentir algo totalmente diferente. Eu estou preocupado com aquilo que você entende. Eu estou preocupado com o que você crê, com o que você acredita, não com o que você sente. Estou nem aí com o que você sente. Eu quero saber se você realmente acredita que tem um grande potencial escondido em Deus e que quando você gerar filhos, esse potencial vai ser revelado. Você acredita nisso? Yes! Olha que incrível que eu vou te falar. Olha que incrível. Você precisa entender que Deus quer gerar segundo a sua espécie também. Segundo aquilo que você foi chamado, segundo o seu ministério, segundo a sua área. Entende o que eu estou dizendo? Pastor, gera pastor. Líder, tem que gerar líder. E quem que tem que gerar membro? Membro. Oh, quem já ouviu aquele dito religioso popular? Ovelha gera? Que isso? Pastor gera pastor. Líder gera líder. Membro gera membro. Segundo a sua espécie. Segundo a sua espécie. Ou seja, líder, a sua preocupação, líder de GC, deve ser em produzir outros líderes eficazes, que façam as pessoas entender a verdade, preocupado com discipulado, preocupado com presença em oração contínua, preocupado com presença no atração, nas reuniões, preocupado se as pessoas estão realmente recebendo. Você não precisa se preocupar em gerar outras pessoas. Isso é automático. Isso é resultado. Sabe o que é resultado? 2 mais 2 é igual a... Isso é resultado. Resultado. Você não se preocupa com o resultado. Você se preocupa em fazer aquilo que você é. Gerar segundo a sua espécie. Por isso que Deus falou tantas vezes em Gênesis. No início, na criação. Ele disse várias vezes no mesmo capítulo. Segundo a sua espécie. Segundo a sua espécie. Segundo a sua espécie. Líder gera líder. Supervisor gera supervisor. Coordenador gera coordenador. E agora superintendente. Ah, que fase. Qual é a nossa missão então? Frutificar e multiplicar. Missão. Comecei falando de propósito, agora já estou entrando em missão. Qual é a nossa missão? Deus foi claro, irmão, desde a criação até hoje, não mudou. Entenda. Frutificar, multiplicar. Come on, repete comigo. Frutificar é multiplicar. Se preocupe em multiplicar, em frutificar. Se preocupe em gerar segundo a sua espécie. Não se preocupe em gerar segundo a espécie do cavalo, do cachorro, da eguinha, pocotó, do sei lá o quê. É, porque tem gente que está aqui, mas está preocupado com o que os outros estão fazendo. Deixa eu falar com você aqui, ô GCzão. Quem aí é membro de GC? Membro, não líder. Membro. Desses que estão com a mão erguida, só fica com a mão erguida quem quer ser líder. Mas por enquanto você é membro. Só vai multiplicar o GC quando o quê? Quando cada um de vocês com a mão erguida gerarem, multiplicarem outras pessoas segundo a sua espécie. E quais são as características da sua espécie? Espécie é especial, né? É, pastor? Espécie é única. Qual é a sua espécie? Quais são as características? Precisa estar alinhada no propósito, ter comunhão e estar preocupada em gerar. Porque se você tiver comunhão constante, o gerar vai ser um resultado dos sonhos de Deus estabelecidos no seu coração. Cabe a vocês aí que ergueram a mão se preocupar com o ENA. Porque o ENA, cara, tinha que rolar um ENA uma vez por semana aqui, amém? Posso ouvir um amém ou não amém? Já pensou se cada membro cuidasse de um ENA uma vez por semana? Que maravilhoso que ia ser? Não ia dar trabalho para ninguém, irmão. Hã? Aqueles GCs com média de 7, 8 pessoas, 9, a maioria dos GCs tem essa média.
Cada membro ia fazer um ENA a cada 2 meses. Olha que espetacular. É só cada um dos membros fazerem um ENA por semana. Ah, pastor, mas você está falando um negócio muito complicado. Ah, mas é muito caro, toda semana no paintball, no boliche. Eu não estou falando disso, cabeção. Eu estou falando de você fazer um evento para ter relacionamento e pensar em novos amigos. Você não precisa gastar para isso. Só para jogar bola na rua. Ninguém mais joga bola na rua? Chama para jogar um videogame, chama para ir lá na tua casa, bater papo, ficar sem fazer nada. Rapaz, porque a galera do mundo aí, eles fazem muito isso. Eu vejo a galera na frente de um posto, bota o som do carro tocando. E aí, vamos fazer o quê? Ah, vamos para frente do posto. Mas fazer o que lá? Ah, vamos para frente do posto. Mas tá, tu perguntou o que lá vamos fazer. Não, fica na frente do posto. Você não está entendendo? O que você está esperando para ir para frente do posto? Não, essa você tem que falar com quem está do seu lado. Diz aí, vai. O que você está esperando, hein? Vai para frente do posto. É papel do membro gerar membro. Ou seja, quer se tornar líder? Como é que você vai... Olha, ô papai, obrigado. Essa foi boa, essa veio quentinha. Obrigado. Jesus disse assim: seja fiel no pouco e o muito te colocarei. É ou não é? Como é que você quer ser líder se você não é fiel como membro? Se você não é bom como membro ainda? E o líder, como é que quer gerar um supervisor se não preparou outro líder ainda? Líder gera líder. Não, é função do meu supervisor. Meu supervisor tem que se preocupar com isso aí. Deixa que ele se preocupa com isso. Líder gera líder. Irmão, essa é a nossa visão, esse é o nosso propósito, amém? Vamos caminhar aqui. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Tem coisa boa aqui ainda, ó. Deus cria o homem segundo a sua espécie, a sua própria espécie. E milhares de anos depois, ouça, que incrível isso. Na criação, Deus criou o homem conforme a sua espécie. E milhares de anos depois, Ele envia Jesus, a espécie do homem. Por isso que Jesus chamava o Filho do Homem. Jesus veio à espécie do homem, muitos anos depois da criação. Muitos anos depois do façamos. Mas ele não veio à espécie de qualquer homem. Ele veio da espécie da raiz de Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. Você quer gerar grandes homens nessa terra? Você precisa ser segundo o coração de Deus. Grandes homens vão ser gerados da sua raiz. Deus se fez homem para que nós pudéssemos ser como Ele. Para isso Jesus veio em forma e semelhança, imagem e semelhança de homem, para que nós pudéssemos ser como Ele é. Cristo se tornou o Filho do homem para que nós nos tornássemos filhos de Deus. Romanos 8, verso 29. Isso, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, Cristo, ele se tornou filho, para que nós nos tornássemos filhos de Deus. Cara, é muito louco estudar isso e entender isso. Sério, eu não sei se você tem a mesma sensação que eu, mas eu falo assim, Deus, essa vibe é muito doida, cara, é muito louco. Você se tornou filho do homem, primeiro você não fez a sua imagem, depois você veio Jesus, a imagem do homem, e agora para nós termos a sua imagem de novo. Que doido, cara. Se você entender isso, pode te parecer banal, muito teológico demais, mas se você entender isso, se você entender o básico, que é manter a comunhão com seus irmãos, gerar vidas, essa palavra vai ter um sentido poderoso para você. Amém? Sabe qual é a conclusão disso tudo? Ouça-me. O Deus eterno, o Criador de todas as coisas, Ele teve um sonho na eternidade. Esse sonho foi produzido na comunhão. Esse sonho foi produzido na comunhão. Ele então criou o universo, Ele criou a terra, Ele formou o homem como a expressão real do seu desejo. Eu estou falando com você. Tem alguém que é atração aí? Deus te formou como a expressão real dos sonhos dEle.
E o desejo de Deus, o sonho de Deus era que o homem fosse da mesma espécie de Deus. Foi o que nós lemos em Gênesis 1, no verso 26. E que pudéssemos reproduzir, encher, multiplicar toda a terra. Multiplicar toda a terra. Eu quero te trazer essa reflexão, para que você entenda realmente o seu propósito. Todos nós fomos formados e gerados com o mesmo propósito. Termos comunhão, sermos unidos em comunhão, em comunhão, em comunhão. E isso, em consequência a isso, vem a nossa missão, que é gerar, é multiplicar. Você precisa multiplicar. Eu estou falando contigo agora, pense. Quantas vidas você gerou nesse ano? Nós já estamos em julho de 2016. 7 meses já se passaram. Quantas vidas quiseram ser como você? Quantas vidas você gerou segundo a sua espécie? Você considera ser o suficiente esse número? Você está satisfeito, feliz com esse número? Fomos chamados para gerar. Isso tem que estar impresso em nossos corações todos os dias. Nossa vida aqui até a eternidade. Glória a Deus!